Saudações a todos, meu nome é Caio Nauel Souza Fagonde, eu sou um aluno da graduação em Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC e eu irei apresentar o trabalho Orbital Analysis of the Satellite Formation Establishment for the DataSat-2 Mission, ou Análise Orbital para o Estabelecimento da Formação de Satélites para a missão ITASAT-2. Primeiramente, os tópicos que serão abordados nesta apresentação, começamos com uma introdução ao assunto, os objetivos deste estudo, a metodologia utilizada na análise, os resultados obtidos, as conclusões finais e as referências utilizadas nesta apresentação. O que é a missão ITASAT-2? A missão ITASAT-2 é uma missão em desenvolvimento e consistirá de uma formação em voo de 3 CubeSats, que está atualmente prevista para ser lançada entre os anos de 2024 e 2026, um período de operação mínimo de 2 anos. Ela será parte de um esforço em andamento de monitoramento e investigação ionosférico, sendo uma continuação, por exemplo, do trabalho da missão SPOT, e também servirá como uma demonstração tecnológica para a navegação relativa de informações em voo e a realização de serviços de geolocalização. Em resumo, a missão consistirá de 3 objetivos principais: a realização de serviços de geolocalização, o monitoramento do ambiente ionosférico, estudando as bolhas de plasma que surgem em baixas altitudes, e a demonstração tecnológica do controle e manutenção de formações em voo. Com isto em mente, o que é uma formação em voo? Uma formação em voo pode ser definida como um conjunto de satélites cujos estados dinâmicos estão ligados por uma lei de controle comum. E a configuração espacial dos satélites é denominada de sua topologia. A de uma topologia adequada é essencial para que os objetivos da missão possam ser cumpridos de forma satisfatória, pois ele irá acarretar diretamente, por exemplo, na acurácia da geolocalização. Neste estudo, 2 topologias serão consideradas: a formação orbital String of Beads e a formação não coplanar NCO. Na formação String of Beads, os 3 satélites estão na mesma trajetória orbital, indicada na imagem pela linha verde, cada ponto sendo um satélite, com uma diferença entre si em sua anomalia média. Na formação não coplanar, por sua vez, um dos satélites possui uma diferença em sua ascensão reta do nodo ascendente, estando em uma trajetória orbital distinta, representada na imagem pela linha azul escuro. Dessa forma, este trabalho busca apresentar uma análise preliminar para os requisitos de ΔV para o estabelecimento dessas 2 topologias e analisar e simular as manobras orbitais necessárias para estabelecer a formação. Entende por aquisição ou estabelecimento da formação. Esta é a etapa no qual os satélites são controlados de forma a obter a configuração desejada, e as manobras específicas que devem ser realizadas dependem de qual é a configuração final que se deseja obter. Devido à geometria simples das 2 topologias, tanto a string of beads quanto a não coplanar, a dinâmica orbital de cada satélite é tratada de forma individual e um referencial inercial terrestre. Na tabela 1, vemos quais são as manobras associadas à aquisição de cada topologia, assumindo-se que os satélites estão inicialmente na mesma órbita e coincidentes. Na topologia String of Beads, necessita-se de uma manobra de faseamento para estabelecer as diferenças em anomalia média entre os satélites, e na topologia NCO, necessita-se de uma manobra de faseamento, assim como uma transferência de órbita para o satélite não coplanar. O que é a manobra de faseamento? Esta é uma manobra no qual se busca estabelecer a diferença angular dos satélites ao longo de uma mesma órbita. Isto pode ser obtido inserindo o satélite em uma órbita intermediária, na qual o seu movimento angular será distinto dos demais satélites, e então permitir que essa diferença angular se acumule. No caso de pequenos satélites, porém, existem muitas vezes restrições nas capacidades propulsivas, e desta forma um método de empuxo contínuo deve ser empregado para realizar as manobras orbitais. No modelo utilizado, as principais hipóteses são de que a órbita permanece aproximadamente circular ao longo de toda a manobra e a sua altitude não varia consideravelmente, de forma que o raio orbital ao longo de toda a manobra é aproximadamente igual ao raio orbital inicial. Desta forma, a manobra pode ser dividida em 3 partes. Na figura 1, um primeiro período de empuxo contínuo por um tempo T1, um período sem empuxo, um período final
de empuxo reverso para que o satélite retorne à sua condição inicial. Dessa forma, existem três variáveis principais para a manobra de faseamento: a diferença de fase, em termos de anomalia média ΔM, o tempo de manobra ΔT e o período de empuxo T1. Com estas variáveis é possível calcular a aceleração necessária para a manobra, assim como o ΔV necessário para a manobra de faseamento. A diferença de anomalia média, por sua vez, pode ser obtida também de acordo com a separação desejada entre os satélites. Neste caso, a diferença entre o satélite 1 e o satélite 1 pode ser obtida em função da separação entre o satélite de referência 1 e o satélite I. No caso não coplanar, porém, deve ser considerado também um fator K, que depende da inclinação orbital e da altitude orbital. Junto com a separação desejada, ele irá indicar qual é a diferença e anomalia média necessária para o satélite não coplanar. No caso da transferência de órbita, é necessário estabelecer uma mudança no plano orbital do satélite não coplanar. Especificamente, busca-se estabelecer uma diferença na ascensão reta do satélite não coplanar. Isto pode ser realizado através do empuxo contínuo para fora do plano orbital ou explorando perturbações orbitais naturais presentes em órbitas baixas. No caso do empuxo contínuo, o ΔV associado com esta manobra pode ser calculado e ele depende diretamente da diferença de ascensão reta desejada, assim como na inclinação orbital e o semi-eixo maior orbital. No segundo caso, iremos explorar a precessão nodal diferencial, que é uma diferença na taxa natural de precessão induzida pelo acharamento terrestre para criar a diferença em ascensão reta. No caso de uma órbita circular, a taxa de precessão induzida pelo termo J2 depende da inclinação orbital e do semi-eixo maior orbital. Desta forma, variando qualquer um desses dois parâmetros, pode-se induzir uma taxa diferencial. Porém, como o semi-eixo maior está relacionado ao movimento médio do satélite, neste trabalho consideremos apenas mudanças na inclinação para criar a taxa diferencial. A taxa diferencial pode ser descrita como uma diferença de taxas e pode ser obtida também a partir de um tempo de deriva ou período de deriva desejado, durante o qual o satélite irá acumular essa diferença, e a diferença em si desejada em ascensão reta. Dessa forma, pode-se obter a inclinação necessária para estabelecer uma dada precessão diferencial. Porém, de forma a manter o equilíbrio no consumo de combustível dos satélites, pode-se considerar também uma manobra compartilhada, na qual todos os satélites da formação irão alterar sua inclinação simultaneamente. Matematicamente, isso pode ser descrito como o satélite não coplanar obtendo uma diferença mais ΔI em sua inclinação e os satélites restantes obtendo uma diferença de menos ΔI em sua inclinação, de forma a estabelecer a precessão diferencial, que pode ser simplificada para a forma descrita na equação 8. Uma vez obtida o valor para a variação na inclinação necessária, o ΔV associado ao estabelecimento desta órbita de deriva pode ser calculado da forma indicada pela equação 9. Partindo para os resultados, é necessário estabelecer qual é a separação entre os satélites desejada para cada topologia. Neste caso, foram escolhidos valores que correspondem ao valor ótimo para a geolocalização, de acordo com a referência 4. No caso, para a topologia String of Bits, deseja-se uma diferença de 343,5 km. E na caso da topologia NCO, temos uma separação de 649,6 km, com uma diferença em ascensão reta de 5,5 graus. Os demais parâmetros orbitais estão indicados na tabela 3, e destaca-se uma órbita circular, com uma inclinação de 51,64 graus e uma altitude de 370 km. Na 2, vemos os primeiros resultados para a manobra de faseamento da formação String of Bits e observa-se a relação entre o tempo de manobra, o período de empuxo e o ΔV necessário para a manobra. Indicado pela região em amarelo está a região de maior ΔV, que observa-se que quanto menor o tempo de manobra, maior tende a ser o ΔV para a manobra de faseamento. Na figura 3, observa-se uma relação similar, mas para a aceleração associada ao período de empuxo. Observa-se novamente, como indicado por esta região amarela, que quanto menor o tempo de manobra e menor o período de empuxo, maior tenderá a ser a aceleração necessária. Na
Figura 4, observa-se o valor para a separação final atingida após propagar-se o satélite considerando a perturbação de J2 e a relação dele com a separação desejada, indicada por uma linha horizontal. E observa-se que tempos de manobra maiores tenderam a obter uma separação final mais próximo da desejada. No caso da topologia NCO, simulou-se separadamente as manobras de faseamento do satélite não coplanar e do satélite coorbital, assim como a manobra de transferência de órbita do satélite não coplanar. Na figura 5, observa-se um padrão muito similar ao obtido na topologia String of Bits, que relaciona o tempo de manobra, o período de empuxo e o ΔV associado à manobra de faseamento do satélite não coplanar. E observa-se novamente que quanto menor o tempo de manobra, maior tende a ser o ΔV. Na figura 6, obtém-se o padrão relativo à variação da aceleração em função do tempo de manobra e o período de empuxo, e observa-se que quanto menor o tempo de manobra e menor o período de empuxo, maior tende a ser a aceleração, como indicada por esta região em amarelo. Na figura 7, observa-se o mesmo padrão, porém no caso da manobra de faseamento do satélite coorbital da topologia NCO. E apesar do padrão se manter o mesmo, observa-se que os valores de ΔV são mais elevados, pois a separação desejada na topologia NCO é maior do que no caso de uma topologia String of Bits. Na figura 8, finalmente observamos a relação entre a aceleração do satélite coorbital na topologia NCO e o tempo de manobra e o período de empuxo. No caso da transferência de órbita, a transferência propulsiva se mostrou proibitiva, pois para estabelecer as diferenças em ascensão reta seria necessário aproximadamente 900 metros por segundo de consumo de ΔV. Por outro lado, como pode ser visto nessa figura 9, a exploração da perturbação natural em função do período de deriva permitido pode levar à mitigação do ΔV necessário para estabelecer as diferenças de ascensão reta. Indicado na barra de cores é a diferença e a inclinação necessária para estabelecer a órbita de deriva, e observa-se que ao atingir períodos de deriva de 1 ano aproximadamente, o valor de ΔV necessário cai consideravelmente. Porém, para tempos de deriva muito curtos, o ΔV segue sendo elevado. Na figura 10, observa-se a mesma análise, porém considerando uma manobra compartilhada. Observa-se que o padrão segue o mesmo, porém com valores menores de ΔV. Considerando o período de operação de 2 anos, destaca-se o valor de período de deriva de exatamente 1 ano. Na figura 11, observa-se destacado por um asterisco vermelho o ΔV de 28,9 metros por segundo, que corresponde a um tempo de deriva de 1 ano. E na figura 12, encontra-se destacado novamente um ΔV de 14,4 metros por segundo, que correspondente ao período de deriva de 1 ano, considerando uma manobra compartilhada. Dessa forma, pôde-se observar que manobras de faseamento, de forma geral, são pouco custosas em termos de ΔV. Por outro lado, mudanças no plano orbital são manobras de elevado custo. E a exploração da taxa natural de precessão pode ajudar a mitigar os custos das mudanças orbitais, porém, ela requer um longo período de deriva para que as diferenças se acumulem. Trabalhos futuros poderiam explorar a otimização das órbitas de deriva, assim como a incorporação de outras perturbações orbitais, como o arrasto atmosférico e a pressão de radiação solar. Gostaríamos de agradecer ao ITA, à CAPES e ao grupo de pesquisa do SMOC, assim como a toda a coordenação do evento pela oportunidade. Estas são as referências utilizadas nesta apresentação. Está um e-mail para contato, dúvidas ou sugestões. Muito obrigado pela atenção de todos.